Olá, estamos de volta aqui para falar mais um pouco nesta série Casamento Fortalecido, hoje no segundo vídeo. No primeiro, nós falamos a respeito do antes e o depois. Que na verdade, quando a gente falou antes e depois, foi da descoberta da beleza da sexualidade, mas vimos que no casamento tem vários antes e depois. Hoje, o nosso tema é conversar sobre o sexo. por onde começar? Essa pergunta é fatal. Por É onde fácil? começar? Você acha que é fácil falar sobre sexo? É um assunto que surge assim com facilidade. Vamos? Sexo sem ser a promiscuidade, Isso. tá? Não estou falando daquele de conversar sobre sexo, A pornografia. aquela conversa que rola em mesa de bar. Não. Você vê acontecer essa conversa assim de maneira bem natural, nos ambientes, em grupos, ou parece que quando vai começar essa conversa fica meio, sabe assim? Fica vermelho. Então, o que a gente pensa, e de maneira bem simples, porque somos simples, é incentivar para que essa conversa aconteça com mais naturalidade em vários ambientes aí da sociedade. A começar do ambiente familiar. Mas onde a começar, você aprendeu isso? espera só um pouquinho, vou falar. A começar de marido e mulher. A começar de pais com os filhos. Nos grupos de oração ali, aquelas partilhas, os grupos de casal. E por aí vai, entendeu? Um papo mais... como poderia se dizer? Porque conversa Formativo. conversa tanto sobre situação financeira, a crise. Compartilha também, troca de experiência, compartilha. Claro, Várias você não coisas. precisa entrar muito nas intimidades. Não, mas trocar experiência precisamos, do que é como fazer. precisamos assim. começar. Por onde Como começar? O que eu vou dizer, eu e a Carla aqui, não partiu da nossa cabeça. Partiu do Papa João Paulo II. E escrevemos aqui no livro Casamento Fortalecido. Está aqui. Tanto é que é um subtítulo do livro. Conversar sobre sexo. Mas quem diz isso? Papa João Paulo II. Converse sobre o sexo. Que grande ponto de partida para a evangelização. Esse tema interessa a toda a gente. Está na Teologia do Corpo que o Santo João Paulo II escreveu. Que grande ponto de partida. E com certeza é porque era fruto de muitos atendimentos de João Paulo II, né? Essa catequese da Teologia do Corpo, que gerou um livro dessa grossura, assim, foram mais de 100 catequeses, né? Acho que 150 e poucas catequeses, aquela das quartas-feiras, que ele fez a respeito do corpo humano, da teologia do corpo, assunto. só sobre, né, aí a questão da sexualidade humana também, e da beleza disso. Então, para nós, né, foi visto. Porque realmente, quando você está no meio dos jovens, quando você está no meio de homens, falou em sexo, por mais que alguns fiquem, né, fiquem com vergonha, ficam ruborizados, mas todo mundo gosta de saber. Todo mundo gosta de fazer uma piada. Então, por que não falar de maneira sadia. Né? Explicar. A gente não precisa da pornografia, né, para ficar falando sobre o sexo. O sexo não é pornografia. Mas ele precisa ser mostrado esse lado bonito dele, até mesmo para os nossos filhos. Não é verdade? Por exemplo, aqui em casa a gente vive essa experiência. Quando os nossos filhos, quando a gente está numa conversa assim, que já, para nós aqui em casa já é normal conversar sobre sexo, né? Não é, a gente volta a falar, não é sobre a intimidade do casal, mas sobre a vida sexual, que é normal, nós somos seres sexuados. Né? Eles já ficam assim, ai mãe, credo, pai, mãe, vocês transam? Gente, vocês acham que vocês nasceram da onde? Tanto é que quando pergunta para alguém, você é natural de onde? Aí a pessoa responde, eu sou natural de Londrina, eu nasci em Londrina, Paraná. A Carla nasceu em Arapongas, Paraná. Os nossos filhos, a Rebeca e a Sofia, nasceram em Lorena. E o Davi em Guaratinguetá. Natural de onde? Aí fala a cidade. Mas, vamos pensar um pouquinho aqui. Os nossos filhos são natural de onde? De Cleto e Carla.
fruto de uma relação sexual. Aí eles nascem na cidade tal. Então essa conversa tem que ter naturalidade. Porque quando entra nesse ponto a gente fica... O que eu vou responder? Responder com naturalidade. E principalmente para os jovens hoje. Nós, família, precisamos, né, estar com os jovens, com os nossos filhos. Aqui em casa, graças a Deus, vários amigos dos nossos filhos vêm em casa e gostam de conversar a respeito disso, porque sentem liberdade. Porque realmente a gente conversa de uma maneira natural, né? Se é algumas questões que meninos têm, às vezes tem... Procura então o Cleto para conversar coisa de homem com homem, né, a das mulheres e tantos outros. Porque aqui, desde pequenos, eles já ouvem isso, né? Sexo gera vida. É o chavão do Cleto, né? Vocês sabem, sexo gera vida. Ah, mãe fulano tá grávida. Ué. Sexo gera vida. Então a gente conversa sobre esse assunto de maneira bem natural, mas tratando disso. O sexo é belo, é puro e é sagrado. Foi Deus que criou. Agora, pensa no jeito que é falado sobre amor e sexo aí por televisão, rádio, revistas, as mídias sociais, as mídias, né? Músicas, letras de músicas. De que jeito é falado? Um sexo sem compromisso. E quando falamos de sexo, amor e sexo aqui em casa, nós falamos de um comprometimento. Falamos de fidelidade. O pai é fiel a sua mãe. Né? Eles veem isso. E isso é importante. Agora, se a gente não toca nesse ponto, tanto é que o Papa João Paulo II pede que é necessário romper com o silêncio e conversar sobre o sexo. Se nós não falamos, quem fala? As mídias sociais. E falam do jeito que eles querem, do jeito que eles pensam. Então esse bate-papo é um bate-bola de maneira bem natural, focando sempre a beleza da sexualidade humana. É bonita, né? É linda. E tá aí, então, mais pra frente a gente também vai falar em outros vídeos a respeito do embasamento disso no Catecismo da Igreja Católica, na Palavra de Deus, no Papa João Paulo II, porque é necessário, então, a gente também não só embasar, a gente aprender, né, saber que a sexualidade humana é bonita, é sagrada, é pura, mas a gente experimentar, né, experienciar. Então, e a partir disso a gente consegue falar com mais propriedade também e ajudar tantos outros que precisam nessa descoberta maravilhosa e libertadora. Enquanto você ia falando, eu fiquei pensando assim, porque se não acontece essa conversa, o casal vive o conflito e não partilha com ninguém. Talvez seja o esposo que esteja vivendo um conflito. Talvez seja a esposa que esteja vivendo o conflito. Está até acontecendo a vida sexual na vida do casal, mas existe um conflito, existe uma angústia, existe uma insatisfação, existe uma tristeza. E aí, o que fazer? Por onde começar? O Catecismo diz que, o Catecismo da Igreja Católica diz isso, que a vida sexual do casal é fonte de alegria e de prazer. Tanto é que se tornou o subtítulo do livro, Casamento Fortalecido. Sexualidade é fonte de alegria e de prazer. E no rodapé, amor, sexo e diálogo. Esse assunto, nós sonhamos que isso se espalhe de maneira bem natural em vários aspectos aí, em vários ambientes da sociedade, a começar em casa. E vamos falar a verdade, o Papa João Paulo II tinha razão ou não? Conversar sobre sexo não interessa a todas as pessoas? Todo mundo fica interessado? Você ficou? Você gostou? Então curta, compartilhe aí o nosso canal e nós teremos vários outros vídeos. No próximo nós vamos falar a respeito de e quando falta o sexo no casamento? E quando o sexo é deixado de lado no casamento? E aí? Então esse é o nosso próximo assunto para o próximo vídeo. Mas comece aí, comece conversando sobre o sexo na sua casa, na sua família, com o seu marido, com aqueles mais próximos e depois conte pra gente qual foi a sua experiência.
Daí esconde. Vai. Tem o antes e o depois. Não fale mais nada, você. CançãoNovaPlay.com. Assine já!